nós estamos tendo a alegria, né, o privilégio nessa noite de receber pastor Alvim. Ele é pastor da Igreja Batista Vale das Bênçãos, lá em Formiga, uma igreja em célula, uma igreja muito abençoada, uma grande igreja ali naquela cidade, tem outras igrejas ali na região. Pastor é mais do que de casa, né? Acho que todo mundo já conhece ele prega sempre aqui. Então, querido, fica à vontade. Amém. Obrigado, obrigado. Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém. Glória a Deus. Que bom poder estar aqui com vocês. Tenho viajado muito, pregado em muitos lugares, mas ontem eu tive um grande privilégio do interior, né, de quem é pastor no interior. Nós temos várias igrejas na região de Formiga, né, estava falando com o Rafael agora há pouco, nós já temos mais de 600 células já naquela região ali, né, mais de 6.000 pessoas em células. E semana passada eu estava pregando em São Paulo, retornei, preguei em Formiga e já fui para Curitiba, cheguei de Curitiba, hoje é que dia? Hoje é quinta-feira, né? Eu me perdi porque já tenho 2 congressos aqui nesse final de semana, e domingo à noite eu já retorno, e terça-feira eu já estou em Goiânia, então não para. Mas ontem eu fui, pastor Margite, fui pregar um núcleo nosso em células, que tem 16 células, um lugarzinho chamado Córrego Fundo. E quando eu terminei de pregar, aí o pessoal, pastor, o senhor já vai embora? Eu falei, estou indo embora, porque provavelmente eu viajo para Belo Horizonte hoje ainda, à noite. Não, senhor, nós fizemos aqui uma comidinha para o senhor, vem cá. E aí eu fui, né? Cheguei lá, meu irmão, aquele frango caipira feito no fogão a lenha, com tutu, macarronada e quiabo. Gente, eu não engordo de ruim. É de ruim que eu sou. Desce lá no interior e fala assim, fulano não engorda de ruim. Porque lá, vou te contar uma coisa, viu? A gente diverte bem e come muito. Amém. Glória a Deus. Irmãos, eu quero meditar com vocês em 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo de número 16. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga assim, célula. Deixa eu dar uma grande revelação para vocês que eu recebi. Eu vou te dar uma revelação que você vai achar livros na Bíblia assim, ó, rapidão. Quando o pastor falar assim, abre a sua Bíblia em Sofonias, você vai abrir isso em fração de segundos. Amós, Ageu. Você tem dificuldade de encontrar esses livros? Tem. Eu vou te dar uma revelação que eu recebi, mas é algo espiritual muito profundo. Sabe, quando você abre a sua Bíblia, logo no início, tem uma palavra assim, índice. Mas é uma revelação fantástica que eu recebi. Aí você entra ali naquele índice, e aí você vai, mas vai rapidão. Então você chega em qualquer endereço, assim, muito rápido. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13. Então Samuel tomou o vaso de azeite e o ungiu no meio de seus irmãos. E daquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Depois Samuel se levantou e foi para Ramá. Então tomou o vaso de azeite e o ungiu. Diga comigo, e o ungiu. Amém. Glória a Deus. Eu quero falar com você nessa noite sobre unção. Unção. A capacitação de Deus na nossa vida. Eu me converti muito novo, com 18 anos de idade, eu entreguei minha vida para Jesus. E eu digo que Jesus me pegou assim, na hora, bem na hora. E desde os meus 18 anos, quando eu entreguei a minha vida para o Senhor e recebi Jesus como meu Salvador, e comecei a ser discipulado, a dar os meus primeiros passos
na fé, e comecei a perceber, através da vida do meu pastor, que se eu algum dia quisesse fazer algo relevante para Deus, eu precisaria da unção, eu precisaria do poder do Espírito Santo. Mesmo porque um dia os discípulos, Jesus apareceu aos discípulos depois da sua morte, e quando ele ressuscitou, ele deu uma ordem aos discípulos, e os discípulos ficaram, naquele momento ali, prontos, como cavalos ali no brete, prontos para a largada. Eles queriam sair com tudo para fazer a obra, mas Jesus então disse a eles: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E em Atos 1, a Bíblia diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Samaria, confins da terra. Eu entendi que eu precisava da unção. Eu era apaixonado pela unção, e ainda sou. A unção me fascinava, eu queria esse poder na minha vida, eu queria essa unção sobre mim. E então eu comecei a orar nas madrugadas, a subir os montes, a passar noites nos montes orando. E para mim, unção era um poder do Espírito Santo para expulsar demônios, curar enfermos, pregar de uma forma eloquente, contagiante. Tudo isso faz parte da unção, mas a unção não se resume nisso. Ao longo desses anos, ao longo desse tempo, eu tenho aprendido que a unção é muito mais complexa, e muito mais poderosa e muito mais abrangente do que isso. Eu tenho 24 anos de ministério pastoral. O pastor, você é velho, hein? Nem tanto. É porque eu comecei muito novo na obra. Eu com 20 para 21 anos de idade, eu já estava pastoreando. Ao longo desses 24 anos, eu pude aprender algumas coisas com o Espírito Santo. Eu pude aprender e compreender que a unção, ela tem níveis. E é sobre esses níveis de unção que eu quero falar com você. A unção é algo progressivo em nossas vidas. Todos nós temos a unção. 1 João diz: e vós tendes a unção do Santo, e sabei todas as coisas. Nós temos a unção, mas nós precisamos desenvolver essa unção. E é aí que mora o problema, porque muitos recebem esse poder do alto, começam até a orar em línguas, e não saem disso, não passa disso. Eu quero falar com você hoje sobre esses níveis de unção. Cada unção, ela tem a sua prova. A unção é como um videogame. Enquanto você não vence a prova, você não muda de fase. E aí eu pergunto: você está parado ou está vencendo as provas? Isso é muito claro na vida de Davi. Nós lemos aqui que Davi foi ungido por Samuel. Mas Davi não recebeu apenas uma unção. Ele não foi ungido apenas uma vez. Ele recebeu 3 unções. Eu quero falar isso com você. Como crescer na unção? Como subir um nível a mais na unção? 1 Samuel 16, 13. A Bíblia nos diz que Deus mandou Samuel ir à casa de Jessé e ungir a Davi. E ali ele recebeu o primeiro nível de unção, que é a unção do chamado. Quando você recebe o chamado de Deus para a sua vida. E nessa fase, ninguém acredita em você, ninguém acredita no seu potencial. Eu me lembro de um dia em que na minha igreja eu ainda tinha aceitado a Jesus, já tinha me batizado, e precisou de um professor de escola dominical para adolescente. E imediatamente eu me candidatei, cheguei para o meu pastor e disse: pastor, estou pronto, não tem professor de escola bíblica dominical dos adolescentes, eu quero ser o professor. Ele e os presbíteros da igreja olharam para mim e falaram: me desculpe, mas você não tem capacidade. Eles duvidaram, eles não acreditaram em mim, eles não sabiam o que Deus podia fazer em mim, através de mim, o que Deus já estava fazendo na minha vida. Muitas vezes as pessoas não vão acreditar. Davi estava esquecido, rejeitado
pelos familiares. Quando a unção vem sobre a sua vida, aí começam as provas. Deus começa a falar com você, e você começa a compartilhar, mas as pessoas não acreditam em você. E aí então as provas começam a surgir, os testes começam a aparecer. Depois que a primeira unção vem, começam as provações. Meu irmão, a vida de Davi estava uma maravilha até que ele recebeu a unção. Eu quero te dizer uma coisa, a unção é uma bênção, é um poder do Espírito Santo sobre nós. Mas quando a unção vem, Deus te leva por caminhos que você terá problemas. Mesmo porque a Bíblia diz que se alguém quiser viver piamente em Cristo, sofrerá perseguição. Mas é interessante que os problemas começam a surgir. Os irmãos de Davi começam a criticá-lo. É assim. Eles começam a dizer para ele, olha, quem é você? Quem é você, Davi? Quando ele vai no fronte ali, quando os irmãos estavam prestes a guerrear com Golias, ou seja, afrontados por Golias, e todos eles tremendo de medo, e Davi aparece ali, eles começam a criticar, quem é você? Bem sei da sua presunção, com quem deixastes aquelas poucas ovelhas? As críticas começam, toda consagração traz problema. Comece a jejuar, comece a orar, e você vai perceber que problemas começam a acontecer. Mas esses problemas são bênçãos, sabe por quê? Porque você está incomodando as trevas. Piora para melhorar. É assim que funciona. Você quer o trono, mas antes do trono, entenda uma coisa, há uma cruz. Antes do trono, há uma coroa de espinhos. Antes da coroa de glória, há uma coroa de espinhos. Não há unção sem que primeiro haja aflição. Você nunca será totalmente aceito até que você seja totalmente rejeitado. Eu vou repetir isso. Você nunca será totalmente aceito até que você seja totalmente rejeitado. Sabe, Deus tem feito uma obra linda ali em Formiga. Se você chegar na cidade e perguntar pelo pastor Alvim, muita gente me conhece, eu posso dizer que quase toda a cidade me conhece. Se não me conhece, já ouviu falar do que Deus tem feito ali. Mas no início não foi assim. Eu perdi as contas de quantas vezes eu compareci em delegacia. Eu perdi as contas de quantas vezes eu fui em fórum. Quantas vezes polícia chegando na porta da igreja, perturbação de sossego, barulho, sei lá o quê. Sabe, eu fui tanto no fórum, eu fui tanto na delegacia, que o delegado virou pastor. O delegado hoje é pastor. Ele pastoreia uma igreja nossa lá em Boa Esperança. O promotor foi no encontro com Deus, se converteu. A esposa do juiz foi para a igreja. O comandante da polícia militar se tornou líder de célula. Sabe, tantas vezes que eu fui lá. No início foi tudo muito difícil. Você nunca será totalmente aceito até que você seja, primeiramente, totalmente rejeitado. Então, se você está passando por uma fase de rejeição, que as pessoas olham para você e não acreditam muito, é normal isso. A unção, quando ela vier sobre você, os níveis crescer, as coisas vão mudar. Deus vai fazer uma obra linda na sua vida. Deus vai fazer uma obra poderosa na sua vida. Você precisa entender que a unção, ela tem níveis. E Davi passa dentro desse primeira prova de ser chamado. Ele vem para um outro nível. Ou seja, ele começa um outro nível de prova, não de unção. Ele começa então a ser testado. Testado pelos elogios. 1 Samuel 18 diz que quando ele voltava, ele entrava na cidade, as mulheres começaram a cantar, Saul feriu milhares, Davi, seus 10 milhares. Isso é uma prova. Tem gente que pensa que provação é só coisa ruim. Não, pastor, estou passando uma provação, tem tanta coisa ruim acontecendo comigo. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa. O diabo também nos prova com coisa boa. Você sabia disso?
Olha, pastor, está acontecendo, recebi uma grande bênção, sabe? Consegui vender um carro fundindo o motor num valor muito alto. Oh, glória a Deus! Você acha que isso veio de Deus para a sua vida, meu irmão? O diabo te usou para mentir, para enganar, para trapacear. Parece uma mulher na sua vida que não tem nada a ver com você. Você é casado e de repente uma mulher muito bonita, muito atraente. Nossa, mas olha só, que bênção, bênção. Vai para você ver. Eu costumo dizer que com mulher não se brinca. E não se brinca mesmo. Quando Deus quer abençoar um homem, Ele põe uma mulher no caminho dele. Mas quando o diabo quer destruir um homem, ele também põe uma mulher no caminho dele. Não é assim que funciona? Eu sou muito abençoado, porque Deus colocou uma mulher muito abençoada no meu caminho. Elas começaram então a gritar: olha, Davi, Saul feriu milhares, Davi seus 10 milhares. Quer dizer, era uma prova, era elogio, era um reconhecimento, mas também era uma aprovação. Ele não deixou aquilo entrar no seu coração. Muitas pessoas, quando começam a receber a unção do Espírito Santo, elas começam a se achar, pensam que são melhores do que as outras, começam a fazer comparações pessoais. Sabe, orgulho é um negócio complicado, mas o orgulho espiritual é pior ainda. Arrogância é algo muito complicado, mas a arrogância espiritual, meu irmão, administrar o fracasso é fácil, mas administrar o sucesso é muito difícil. Porque no fracasso, quem ficou perto de você é porque te ama mesmo. Mas no sucesso, tem muita gente que não tem nada a ver com você, que se aproxima de você, não por aquilo que você é, mas por aquilo que você tem. Davi estava sendo provado ali. Mas ele não deixou aquilo entrar no coração dele. Ele não se achou, ele não deixou a soberba entrar no coração dele. Porque o maior problema de uma pessoa soberba não é o diabo. Eu vou repetir isso. O maior problema de uma pessoa soberba não é o diabo. O maior problema de uma pessoa arrogante, o maior problema de uma pessoa soberba, sabe quem é? Deus. Eu vou repetir. O maior problema de uma pessoa soberba não é o diabo, é Deus. Porque na minha Bíblia está escrito que Deus resiste aos soberbos. Deus resiste ao soberbo. Tem muita gente que às vezes chega: ô pastor, ore por mim, porque o diabo está amarrando tudo, o diabo está travando tudo, o diabo, mal sabe ele que não é diabo, é Deus. Por causa da arrogância, por causa da soberba. Tiago 4,6, Deus resiste aos soberbos. Antes de Deus resistir ao diabo, primeiro, Ele resiste ao soberbo. E se tem uma oração que eu faço constantemente, é: Deus me livre da soberba. Deus me livre da arrogância. É por isso que eu estava lá em Córrego Fundo ontem, no meio de gente simples, igreja pequenininha, lá com o povo da roça, cultuando, celebrando com eles, como eu fazia há 18 anos atrás, quando minha igreja tinha 30, 40, 50 pessoas. Eu não posso mudar, porque eu sei que se eu mudar, eu vou cair. Um dos grandes erros nossos é que nós fazemos algo que nos leva ao sucesso. E depois que alcançamos, nós paramos de fazer aquilo que nos levou ao sucesso. E é aí que está a queda. Eu não parei de orar nos montes, eu não parei de buscar a Deus, eu não parei de jejuar, eu não parei de levantar pela madrugada, eu não parei de fazer nada daquilo que eu fazia antes, porque eu sei que o dia que eu parar, o diabo não precisa fazer nada comigo, é o próprio Deus que vai me resistir, é o próprio Deus que vai colocar a mão e vai falar: para aí, daqui você não passa. Deus resiste ao soberbo. Eu gosto muito de ilustrar isso com duas pessoas, e Deus colocando na frente dele. Ele tenta passar aqui, Deus para na frente. Ele vai para cá, Deus para aqui. Deus para a pessoa. Deus resiste ao soberbo. Então ore muito, peça a Deus: Deus, tire a arrogância, tire a soberba do meu coração. Davi foi testado também, não só pelos elogios, não só pelos problemas, pelas críticas,
Davi foi testado ali pelos problemas, como eu disse, né? Ele teve um problema com Golias, mas ele venceu, e glória a Deus por aquele problema. Sabe, irmãos, quando eu li sobre Davi e Golias, um dia eu passei a agradecer a Deus pelos meus problemas. Eu falei, Senhor, muito obrigado pelos meus problemas. Porque imagine Davi e Golias. Se você tira Golias da história de Davi, eu te pergunto, quem é Davi? Quem? Não é ninguém. Foi um problema chamado Golias que projetou Davi. É esse problema que você tem que vai te projetar na vida. Amém? Amém? Então não fuja dos problemas, confronte os problemas, busque a Deus pelos seus problemas. Deus lhe dará a vitória. E esse problema, Ele vai lhe projetar. Os seus inimigos, os seus amigos, eles te fazem bem. Mas quem te faz crescer são os seus inimigos, são os seus adversários. Os meus adversários é que me faz melhorar cada dia. Davi foi testado, mas ele não foi testado só pelos problemas, pelos elogios, mas ele foi testado na sua relação com Saul. Se ele ficaria amargurado, ressentido. Saul começou a persegui-lo sem motivo algum. Sabe, Deus muitas vezes Ele permite frustrações com pessoas na nossa vida. Davi, ele teve tudo para ficar com ódio de Saul, mas ele não ficou, porque a sua motivação não estava no homem, a sua motivação estava em Deus. Sabe, quando a nossa motivação está em Deus, as pessoas nos humilham, as pessoas nos maltratam, as pessoas falam coisas absurdas ao nosso respeito, mas nós não conseguimos guardar ressentimento, mágoa em relação àquelas pessoas. Por quê? Porque nós fazemos para Deus, nossa vida está em Deus, nossa motivação está no Senhor. Sabe, eu não prego o evangelho porque eu sou bonzinho, eu não procuro ajudar as pessoas porque eu sou bonzinho, eu faço isso porque Deus mandou, porque essas pessoas, muitas delas que eu ajudo hoje, amanhã vão me maltratar, amanhã vão me humilhar. Muitas pessoas que estão caídas, que Deus nos usa, você é líder de célula, tem essa experiência. Quantas pessoas Deus já te usou para resgatar, para levantar, usou na vida daquela pessoa, ajudou aquela pessoa, hoje ela deu a volta por cima e ainda critica você. E você vai desanimar por isso? Se a sua motivação estava no homem, em você mesmo, é bem provável que você abandone sua célula, largue tudo e pare com tudo. Mas se a sua motivação está em Deus, você não vai parar. Não vai parar. Você vai continuar pregando, você vai continuar fazendo as mesmas coisas. Davi, ele teve tudo para ficar com ódio de Saul, mas ele não ficou. Sua motivação estava em Deus. Quando a nossa motivação está no que o homem pode nos dizer, aí sim, Deus permite frustrações, decepção atrás de decepção. Frustramos com líderes, frustramos com o povo, frustramos com amigos. Multidões que estavam conosco já não estão mais. Pessoas que estavam tão próximas, que frequentavam nossa célula, nossa casa. Pessoas que eram próximas, nos negam 3 vezes antes que o galo cante. Começa a acontecer coisas desse tipo. Deus permite isso, para provar o nosso coração. Sabe, quando eu passo por uma situação assim, eu sou de carne, eu sou de osso, eu tenho sentimentos, e quando eu passo por situações assim, só me vem à mente um texto, Provérbios, e eu falo aquilo o dia todo, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Se tem uma coisa que você precisa guardar, é o seu coração. E quando eu sou humilhado, quando eu sou maltratado, quando pessoas pisam em mim, na hora eu posso até achar ruim, talvez até querer me exaltar, não sei, mas quando aquilo passa, eu digo, Deus, não deixe isso ficar no meu coração, porque só eu tenho a perder, só eu tenho a perder. Sabe, meu irmão, não liberar perdão para as pessoas, não liberar perdão para outra pessoa que te maltratou, que te magoou, não liberar perdão é o mesmo que pegar um copo de veneno e fazer assim, ó, eu vou beber e ele vai morrer. É mais ou menos por aí. É como beber veneno e esperar que o outro morra. Então eu sei que isso só vai fazer mal para mim.
Eu sei que o diabo vai usar pessoas para tentar afetar de alguma forma o meu coração. Então eu oro muito: Deus, protege o meu coração, Senhor. Protege o meu coração do ressentimento. Protege o meu coração do desejo de vingança. Protege, não permita, Pai. Davi, ele foi testado ali. Eu fico imaginando os céus olhando para Davi naquele momento. E agora, o que ele vai fazer? Agora, Saul estava ali. Davi poderia matá-lo. Mas Davi não faz nada com ele, porque o seu coração estava limpo. Peça a Deus um coração limpo, um coração puro. Ele foi tentado, provado. Ele poderia ter pego o trono à força, quando Saul estava perseguindo, e Saul e os seus homens adormeceram. Davi viu que eles estavam adormecidos, desceu até onde eles estavam. Davi teve tudo para matar Saul ali, mas ele não fez. Ele não fez. Ele cortou uma parte da veste de Saul para depois mostrá-lo. Olha aqui, você estava nas minhas mãos e seu general não te defendeu. Eu poderia ter te matado, poderia ter sido rei agora. Sabe, irmãos, ele foi testado pelo tempo. Ele teve tudo para ser rei naquela hora, mas ele soube esperar o tempo. Ah, como eu busco a Deus nisso. Esperar o tempo. Eu não sei o que você tem buscado. Eu não sei o que você tem procurado. Mas uma coisa eu sei: quando nós estamos com a nossa vida diante de Deus, tudo vem no tempo e na hora certa. Tudo vem a seu tempo. Davi esperou o tempo. Ele poderia ter tomado o trono à força, mas não, ele esperou. Não pense você que quando Samuel ungiu Davi, Davi se transformou num rei, recebeu uma coroa, um trono, um cetro. Não, não, não. Segundo alguns estudiosos, entre a unção e o trono foram 14 anos de espera. 14 anos esperando. Deus, não estou entendendo, Senhor. O Senhor usou Samuel para me ungir. 14 anos se passaram, a profecia não se cumpriu. Irmãos, eu tenho palavras de Deus na minha vida, que eu estou esperando há aproximadamente 20 anos, e elas ainda não se cumpriram. Mas eu sei que elas se cumprirão antes de eu descer à sepultura, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Espere no Senhor, espere no tempo de Deus. Se não deu certo hoje, não se desespere, pode dar certo amanhã. Se amanhã também não der certo, entenda, não é o tempo de Deus para a sua vida. Mais vale uma porta fechada por Deus do que 10 abertas pelo diabo. Espere em Deus. Davi esperou no Senhor. Eu penso que uma das características muito evidentes na vida de Davi era essa característica de discernir o tempo. Até a sua equipe era composta por pessoas destros em discernir o tempo. Crônicas 12, 1 Crônicas 12, 32 vai dizer: e dos filhos de Zacar, destros em discernir os tempos, para saberem o que Israel devia fazer. Quando ele foi compor a sua equipe, quando ele assumiu o trono, quando ele se tornou rei, o que ele fez? Ele procurou gente que era experiente em discernir o quê? Tempo. Ele se cercou de pessoas assim. Essa relação de Davi com o tempo era tão fantástica, que o dia em que ele caiu em adultério, o dia em que ele errou porque ele não entendeu o tempo. Você abre sua Bíblia em 2 Samuel 11, a Bíblia vai dizer assim: no tempo em que os reis saíam à guerra, enviou Davi a Joabe e ficou no palácio. Ou seja, ele não entendeu o tempo. No tempo em que os reis saíam, ele também deveria ter saído. Mas como ele não saiu, ele não agiu dentro do tempo, ele viu Batseba e depois as coisas aconteceram e ele pecou, e você conhece a história. Para todas as coisas existe um tempo determinado por Deus.
Então não se desespere. Entenda o tempo de Deus para a sua vida. Entenda o tempo. No tempo certo, Deus vai fazer coisas tremendas na sua vida. Davi, ele não usou de força, de manipulação, de chantagem, de justiça própria para ser rei. Ele simplesmente fez uma coisa que nós precisamos fazer: esperar no Senhor. Esperar no Senhor. Segundo nível de unção. Segundo Samuel 2,4 diz: então vieram os homens de Judá e ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Olha só, então vieram os homens de Judá e fizeram o quê? Ungiram ali a Davi, rei sobre a casa de Judá. Davi aqui, ele recebe o seu segundo nível de unção. Está vendo como a unção, ela vai crescendo, agora é o segundo nível. Davi, ele havia sido chamado na primeira unção, mas agora ao passar no teste do chamado, ele entra num nível superior, que é um nível de reconhecido. Não foi Davi quem tirou Saul do trono, foi o próprio Deus que fez isso. Não é você que faz o seu chamado, é Deus, na hora certa. O que Deus tem para você, está esperando o tempo certo, e ninguém pode tirar de suas mãos. Ouça isso, o que Deus tem preparado para você, vai vir no tempo certo, e ninguém pode tirar das suas mãos. Eu vou te dar uma chave sobre isso aqui. Quero dar uma chave. A tua bênção, ela não está à vista dos outros. O que os outros desprezam, pode ser o que Deus guardou para você. Amém? Amém? Eu vou repetir isso. O que Deus tem para você, não está à vista dos outros, está escondido. Sabe aonde fica o nosso prédio lá em Formiga? O nosso templo, nosso prédio, onde a igreja se reúne. Nós estamos em frente ao terminal rodoviário, no centro da cidade. E quando nós compramos aquele terreno, era um terreno que ninguém conseguia ver. Mesmo porque quando eu fui lá com a diretoria da igreja, e nós compramos o terreno, que eu recebi de crítica. Hoje só os lotes onde a nossa igreja está localizada, só os lotes valem mais de R$1 milhão. Estava escondido. Os empresários passavam para lá e para cá. O pessoal que trabalha aí na área de imóveis passavam para lá e para cá. Nós compramos por R$65 mil e ninguém viu. Deus fechou os olhos do povo. O que Deus tem para você, não se desespere, ninguém consegue enxergar. Deus velou os olhos dessas pessoas. Ouça isso. O que os outros desprezam, pode ser o que Deus guardou para você. Jesus, ele não tinha nem parecer e nem formosura. Jesus, ele era como raiz de uma terra seca, mas ele era a resposta de Deus para a humanidade. Tudo acontece no tempo de Deus, na hora de Deus. Quando a unção vem sobre a sua vida, o que é seu, ninguém toma. Pastor, e se me tomar? Porque nunca era seu. Quando eu falo disso, eu gosto de contar a história do chofar, né? Eu gosto de contar a história do chofar. Acho que eu já contei ela aqui uma vez ou duas, sei lá. Gosto de contar a história do peixe, de um dia que eu resolvi fazer 4 dias de oração e jejum, num sítio lá no Cantão, na zona rural, na casa de um irmão. Eu fiz um propósito de jejuar todos os dias, e se Deus me desse um peixe para comer, aí eu entregava o meu jejum. E foram 4 dias, eu colocava 7 anzóis na água, e colocava ali uma isca. No dia de manhã, eu ia lá jejuando, tinha um peixe no anzol, e comia aquele peixe. No último dia, eu já tinha jejuado mais de 24 horas. Falei, eu vou lá ver os peixes. Quando eu cheguei lá, eu e o irmão, 7 anzóis, que eu puxei a primeira linha, não tinha nem anzol, nem chumbo, nem nada. Passou um peixe ali e levou tudo. Aí eu fui na segunda, só estava o anzol, na terceira, na quarta, na quinta, na sexta. Quando eu cheguei na 7ª, eu falei, Senhor, não é possível que o Senhor quer que eu faça 48 horas. Eu já estou aqui há tanto tempo orando e jejuando, que eu coloquei a mão na linha, a linha estava bem firme, que eu puxei aquele nylon, veio um peixe. Eu comecei a orar em línguas naquela hora, ia chorar. E senti o Espírito Santo falando comigo, filho, o que é teu, ninguém toma. O que eu te dei, ninguém toma. E se tomar, volta para você. E eu falei isso com o irmão.
e nós não entendemos nada. Quando nós chegamos lá na cozinha lá, e abrimos a barriga do peixe, sabe o que tinha lá? O anzol da primeira linha que o peixe tinha passado e arrebentado. Olha, isso não é história de pescador não, hein? O que Deus tem para você, ninguém toma. Se tomar, porque não era seu. Porque se for seu, vai voltar para você. Tudo tem o tempo de Deus. E a terceira unção, 2 Samuel 5, 3-5 diz: assim todos os anciãos de Israel vieram ao rei em Hebrom, e o rei Davi fez com eles acordo em Hebrom perante o Senhor, e ungiram a Davi rei sobre Israel. Davi recebe outra unção, um outro nível, o nível de aprovado por Deus. Agora ele é rei sobre todo Israel. Depois dessa unção, meu irmão, as coisas começam a romper. O reinado de Davi atinge o apogeu. Quando essa unção começa a acontecer na sua vida, coisas começam a se realizar. Você começa a fazer coisas que você jamais imaginou que conseguiria, por causa da unção que está sobre você. Nesse nível você entra num rompimento. Ninguém te segura mais no seu ministério, na sua vida. Tudo vem às suas mãos. Tudo acontece com você. De uma forma assim, inacreditável. As coisas fluem para você. Eu me lembro, eu posso citar de 10 dias atrás, 15 dias atrás. Nós temos uma situação muito complicada na nossa cidade, que está acontecendo em um bairro lá, que está se transformando em um dos bairros mais violentos do Brasil. E a título de porcentagem, percentual, né, digo de população, ele já se transformou matéria, já foi notícia na TV nacional, aí, em rede nacional, e uma situação muito complicada. 1000 casas, imagine isso, construíram 1000 casas nesse projeto Minha Casa Minha Vida. 1000 casas juntos, sem um posto de saúde, sem uma praça, sem uma quadra de esporte, sem uma escola, sem um nada. Até a polícia, para entrar lá, tem dificuldade. Em menos de um ano, eles incendiaram, não sei se foi 6 ou 7 casas. 60 famílias já abandonaram as casas fugindo de lá. E eu fui orar há uns 15 dias atrás, fiquei 3 dias em oração, me retirei para fora da cidade, e o Espírito Santo falou comigo: eu quero você lá dentro. Eu saí dali, marquei uma reunião com o prefeito, e fui conversar com ele. Cheguei lá e disse: prefeito, olha, eu vim aqui para te dizer 2 coisas. Deus me mandou eu vim aqui falar com você. A primeira, você já sabe, você tem um problema grave nessa cidade, que você não consegue resolver, segurança pública não conseguiu resolver, vocês não conseguem resolver esse problema, e eu tenho a solução para esse problema. Eu tenho a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus pode entrar ali e mudar a história daquele povo, como tem mudado histórias, e você tem sabido disso. Eu vim aqui com uma palavra. Só que você tem algo que eu não tenho. Você tem espaço. Nossa igreja tem 5.000 metros a 2 quilômetros de distância do bairro. Eu não consigo tirar o povo e levá-los para lá. Eu preciso de entrar lá dentro, aonde o problema está. Eu preciso de área lá dentro. E aí um dos secretários interrompeu, pastor, como é que chama esse projeto? Eu falei, esse projeto chama Minha Casa Minha Paz. A Dilma fez o Minha Casa Minha Vida, eu fiz o Minha Casa Minha Paz. A Dilma, o PT, né, fez o Minha Casa Minha Vida. O Minha Casa Minha Paz. Nós vamos entrar ali, vamos começar a falar de um projeto social grande que nós vamos fazer. Nós vamos comprar uma tenda enorme, vamos montar uma tenda naquele bairro, e vou entrar ali com projetos sociais, nós vamos fazer parceria. Inclusive essa semana, aí as coisas começam a fluir. Essa semana o Sebrae já me ligou: pastor, estou sabendo, quero fazer uma parceria lá com você lá dentro. Empresários: pastor, eu quero entrar com você, quero te ajudar. O prefeito disse: pastor, você precisa de quanto? Eu preciso de 2.000 metros quadrados. Ele falou: pode mandar passar a escritura. As coisas começam a romper na sua vida. As coisas começam a fluir na sua vida. As coisas começam a acontecer na sua vida.
Eu tenho certeza que em breve vocês vão ouvir falar de um grande avivamento que aconteceu naquele lugar. Porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Essa semana eles incendiaram um ônibus. Em Formiga. Para você ver lá na Formiguinha, incendiaram um ônibus. Mas nós não temos dúvida, porque o poder de Deus já está agindo e coisas incríveis vão acontecer ali. Nessa fase aqui, foi que Davi então, ele trouxe a arca de Jerusalém. Ele trouxe a arca para Jerusalém, para Jerusalém. Ela estava em poder dos filisteus, eles perderam a arca, depois ela foi para a casa de Abinadab. Então Davi agora ele traz a arca, mas ele pergunta: como trarei a mim a arca de Deus? Interessante que Davi ele ocupa um cargo político, um rei, mas a preocupação dele não era a forma de governo, era a presença de Deus no seu governo. Talvez você assuma um novo negócio, um novo desafio, um novo emprego, e você fica pensando em como fazer. Eu quero te dizer uma coisa: não se preocupe em como fazer, preocupe-se em levar a presença de Deus lá para dentro. Porque se a presença de Deus entrar com você, meu irmão, as coisas, elas fluirão. A unção de Deus não é para brilhar mais. A unção de Deus é para servir mais. Quanto mais unção, mais servo você se torna. Amém? Eu quero orar com você. Vamos nos colocar em pé nesse momento. Avivamento não é o que eu recebo de Deus. Avivamento é o que eu faço com aquilo que eu recebo. Feche os seus olhos. Curva a sua cabeça. Eu sei que a unção está aí dentro de você. Eu sei que você tem a unção de Deus. Eu sei que a unção do Espírito Santo está sobre a sua vida. Mas você precisa entender que essa unção tem níveis. E essa unção cresce. E quando ela cresce, você começa a ter experiências tremendas com Deus. O poder de Deus vem sobre a sua vida. Deus quer te ajudar, meu irmão. Mas você precisa entender uma coisa: a necessidade que move você é a necessidade que move a mão de Deus. Se a sua necessidade não move você, muito menos ela moverá a mão de Deus. Você precisa buscar essa unção. Você precisa pagar o preço de orar, de consagrar, de estar na presença do Senhor. No início é preço, depois é prazeroso. Mais vale um dia na presença de Deus do que 1000 fora deles, fora dos átrios do Senhor. Eu quero orar com você. Feche os seus olhos. Eu sei que a unção está aí. Deus te capacitou. O poder do Espírito Santo está sobre você, para você romper, para você caminhar, para você sair de onde você está. Essa unção está dentro de você. Comece a orar agora por essa unção. Reconheça essa unção. Diga para Deus: Deus, eu sei, a unção está dentro de mim. Agora, Senhor, me ensine a usar essa unção. Me ensine, Senhor, a fazer essa unção crescer na minha vida. Pai, em nome de Jesus, nós entramos, ó Deus, em oração agora. Ó Espírito Santo, eu sei que a unção do Senhor está sobre a vida dessas pessoas. Eu sei que há pessoas aqui, Senhor, ó meu Pai, que estão paradas, neutralizadas, paralisadas. Ó meu Pai, eu sei que há pessoas aqui que não conseguem mover, mas elas não sabem o poder que está dentro delas, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, faz essa pessoa enxergar o poder do Espírito Santo que está sobre ela. Faz essa pessoa enxergar, ó meu Deus, que ela é capaz de romper e fazer coisas maiores no Senhor. Senhor, talvez essa pessoa que já no seu coração tenha desistido, tenha desanimado, tenha dito para si mesmo: olha, não dá mais, acabou, eu não tenho uma ajuda, eu não sei quem pode me ajudar. Meu irmão, tudo que você precisa está dentro de você.
A unção do Espírito Santo está dentro de você. O poder do Altíssimo está dentro de você. E a palavra diz: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te revestirá. Tua alma viverá, e em teu corpo tudo novo se fará. Essa unção está sobre você. Reconheça essa unção. Reconheça essa unção. Não tenha essa unção como algo supérfluo, algo que opcional. Não. Entenda que essa unção está em você. E que Deus te deu essa unção para você romper, para você quebrar paradigmas, para você desatar. Eu quero orar por você nessa noite. Eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero orar para desatar essa unção sobre a sua vida. Eu quero orar para que essa unção venha romper e que você venha romper na vida. Você não tem que ficar parado, você não tem que regredir. Deus te chamou para avançar, para caminhar, para ir adiante, para fazer coisas maiores, coisas impactantes, coisas poderosas. O melhor de Deus ainda está por vir. A unção de Deus está sobre você. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei o que você está passando, mas o Senhor colocou a unção sobre você, e você precisa abrir a sua boca e profetizar sobre a sua vida, profetizar coisas boas, um futuro melhor, profetizar o seu avanço, o seu crescimento, porque gente para profetizar desgraça na sua vida já está cheio, gente para profetizar que você vai afundar, que você não vai conseguir, que vai dar tudo errado, está cheio de gente lá fora para fazer isso com você. Mas esse lugar é lugar de bênção, é lugar de você olhar para a sua vida e profetizar. Só um profeta, só aquele que tem a unção do Espírito Santo consegue profetizar no meio de um vale de ossos secos. Talvez você olhe para a sua vida, você está como no meio de um vale de ossos secos. Você já não consegue enxergar uma solução, uma resposta, uma saída. Talvez as coisas estão paralisadas. Você diz: olha, eu já tentei de tudo, eu já fiz de tudo. Mas no meio desse vale de ossos secos, Deus diz: profetiza vida. Profetiza vida. Profetiza vida no teu casamento. Profetiza vida no teu trabalho. Profetiza vida sobre o teu corpo. Profetiza vida sobre a sua vida espiritual. Profetiza vida sobre a sua célula. Profetiza vida aonde você colocar a tua mão. Profetiza vida aonde você colocar a planta do teu pé. Profetiza vida sobre aquelas pessoas que convivem com você. Que o Espírito do Senhor entre nelas agora e que elas possam viver. Talvez, pastor, está tudo destruído. Não tem problema. Tem problema. O profeta olhou, as casas estavam incendiadas. Os homens estavam embriagados, não conseguiam mais. Eles olhavam para a destruição, para as suas ruínas, falavam: olha, só embebedando, só embriagando. E o profeta olhou para aquele cenário e disse, outro profeta, me refiro, ele olhou e disse: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. O melhor de Deus ainda está por vir. Então ore agora. Ore agora, ore agora, ore agora firmado nas promessas do Senhor, ore agora firmado na palavra do Senhor, e profetiza vida, profetiza vida, profetiza a sua cura, profetiza a unção está sobre você. Espírito Santo, Espírito de Deus, aqui estamos, Senhor, diante do Senhor, ó Pai, profetizando vida sobre a nossa casa, vida sobre o nosso casamento, vida sobre os nossos filhos, vida do Senhor, vida que vem do alto, vida que flui do rio, porque aonde o rio passar, tudo viverá,
tudo viverá. Que o rio passe, que o rio passe, que o rio passe, que o rio passe. Deixa o rio passar na tua vida. Deixa o rio de Deus passar na tua vida. Sinta a presença do Senhor. Busque essa presença sobre a sua vida. Diga: Senhor, eu quero a tua presença. Eu quero te sentir. Eu quero me derramar diante de ti. Eu quero ver portas abrir. Eu quero te servir. Eu quero te servir com o meu melhor. O meu melhor é a minha vida. Meu melhor é o meu coração. Meu melhor, ó meu Pai, é a minha vida consagrada no teu altar. Oh Espírito Santo, aqui estão essas pessoas, meu Pai. Eu não sei o que elas têm vivenciado, eu não sei o que elas têm passado, eu não sei o que tem acontecido com elas, mas uma coisa eu sei, Senhor. Uma coisa eu sei, ó Pai. Eu sei que aonde o teu rio passar, tudo viverá. Tudo viverá, tudo viverá. Então, Senhor, o meu clamor, a minha oração nessa noite é que o rio passe, que o rio passe, que o rio do Senhor passe, que o rio do Senhor passe por essa vida, que o rio do Senhor passe por esse casamento, que o rio do Senhor passe por esse corpo, que o rio do Senhor passe por esse trabalho. Que o rio do Senhor passe, que onde o teu rio passar, que haja vida, que haja vida, que haja um fluir, que haja um romper. Ah, Espírito Santo, abra a tua boca, meu irmão, e ore. Ore, a fé funciona por comando de voz. Abra a tua boca e ore. Ore, ore, não cesse de falar, não cesse de orar, não cesse de orar. Ore ao Senhor, busque ao Senhor. Senhor, nós queremos a tua presença. Senhor, nós queremos a unção, que essa unção que já está sobre as nossas vidas, que ela possa se multiplicar, que ela possa crescer, que ela possa fluir, a ponto de transbordar para aqueles que convivem conosco. Senhor, nós oramos por isso agora. Nós te clamamos, nós te clamamos, nós te clamamos. Aonde houver algum bloqueio espiritual, aonde houver alguma força contrária, em o nome de Jesus, nós repreendemos agora. Que o rio de Deus venha fluir e derrubar tudo aquilo que impede. Aonde houver enfermidade, que o rio, que as águas que saram, que as águas que curam, possam passar e possa trazer a cura, possa trazer o milagre. Senhor, em o nome de Jesus, vem sobre a vida dessa pessoa agora. Vem sobre esse casamento, que a vida do Senhor passe sobre esse casamento. Passa, Senhor, passa, meu Deus, sobre esse casamento, que o rio do Senhor passe por essa família, por entre os filhos, que eles, ó meu Deus, sejam ativados no poder do teu Espírito Santo, que eles tenham sede da tua presença, que eles busquem a tua presença. Sim, Senhor, nós te pedimos isso.